Olá, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Eu estou aqui de novo para falar sobre armas espirituais. Na live de ontem à noite, às 10 horas da noite, eu falei de duas armas espirituais muito poderosas, que foi a oração e o jejum. Se você não assistiu a live de ontem, é importante que assim que acabar essa live, você vá assistir a de ontem para você poder entender sobre armas espirituais, tá bom? Na live de hoje eu quero falar para você sobre 3 armas espirituais muito poderosas. E você não pode sair da live até ela terminar. Porque o mal que você não sabe combater, você não consegue vencer. A arma que você não sabe usar se torna perigosa até para você mesmo. Então é muito importante que você assista essa live até o final. E antes de eu falar dos nomes dessas 3 armas espirituais, eu quero que você entenda que existem armas espirituais que não fazem barulho, mas abalam as estruturas do inferno. Armas que não são de ferro, mas ferem o mal. E hoje eu vou te revelar 3 armas que, quando usadas com fé, destroem fortalezas do mal e atraem o céu para a tua vida e para dentro da tua casa. Quer saber quais são essas 3 armas? Eu vou te dizer. Primeiro, eu quero que você escreva assim nos comentários: eu acredito nas armas espirituais. Você vai escrever isso 3 vezes, representando Pai, Filho e Espírito Santo, para te dar legalidade espiritual diante daquilo que eu vou lhe falar na live de hoje, tá bom? Então escreva a primeira vez: eu acredito nas armas espirituais. Escreveu a primeira vez? Envia. Agora escreva a segunda vez. Escreva assim: eu acredito nas armas espirituais. Escreveu a segunda vez? Envia de novo. Agora escreva a terceira e última vez: eu acredito nas armas espirituais. Escreveu a terceira vez? Envia aí mais uma vez, por favor. Assim que você terminar de escrever as 3 vezes e enviar as 3 vezes, eu peço que você clique aqui na mãozinha para cima e deixe o teu joinha, gostei. Por que é importante clicar na mãozinha para cima? Para que o YouTube identifique que essa live não é para ofender ninguém, mas é para ajudar, para abençoar pessoas. Quando você clica na mãozinha para cima, você abençoa o meu canal, porque o YouTube ele expande o alcance da live quando entende que as pessoas gostam da live. E ele vai indicar essa live para outras pessoas que eu não conheço, que você não conhece, mas que têm os nossos mesmos ideais, o mesmo perfil, que está na internet buscando as mesmas coisas que nós estamos buscando na internet. Então, por favor, já clica aqui, mãozinha para cima e deixa o teu joinha. Se você não é inscrito no meu canal, eu peço que você se inscreva, porque hoje, às 10 horas da noite, tem o Santo Culto em seu lar, aqui no meu canal do YouTube. Você não pode perder. É um momento muito lindo o culto, tá? É um culto que tem palavra de salvação, que tem oração, é um culto que tem oração de milagre, é um culto que tem louvor e adoração, muito simples, de maneira simples, como a igreja primitiva fazia no passado. Assim é o Santo Culto em seu lar, que vai acontecer hoje, às 10 horas da noite, aqui no meu canal do YouTube. Você não pode perder. Para se inscrever é muito simples, só clicar aqui embaixo em inscrever-se no canal. Essas letras vermelhas aqui, vai aparecer um símbolo de um sininho. Você clica no sininho, aí vai aparecer a palavra todas, você clica também. E por último, não menos importante, eu queria que você compartilhasse essa live. Eu sempre compartilho as minhas lives no Instagram, no WhatsApp. Eu sempre compartilho as minhas lives no Facebook. Por que eu compartilho no status do WhatsApp? Por que eu compartilho no Instagram, no Facebook? Para que outras pessoas também tenham acesso. E uma live como essa, você tem que compartilhar. As pessoas têm que aprender a usar armas espirituais. A nossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne, mas contra os principados e potestades. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, diz assim: as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus
Eu, Leonardo Germano, para quem não conhece, eu prego a palavra de Deus há mais de 24 anos. Mais de 24 anos. Eu já preguei em mais de 14 países, mais de 16 estados do Brasil. E como apóstolo de Cristo, já estive em centenas de cidades. Já entreguei revelações para mais de 1 milhão de pessoas. Tenho mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais. Sou formado em psicologia, pós-graduado em psicologia do bem-estar. Sou pioneiro na psicologia religiosa, psicologia espiritual. Aqui no Brasil, sou o número 1 no Brasil em psicologia espiritual, psicologia religiosa. Mas o que eu quero ser é profeta de Deus para a tua vida e intercessor da tua vida e da tua casa no mundo espiritual, tá bom? Então compartilha essa live para que mais pessoas venham ter acesso e venham aprender a usar as armas espirituais. A primeira arma espiritual que eu quero falar hoje, você vai escrever aí, primeira arma espiritual, leitura da Bíblia. Escreva aí, quero que todo mundo escreva isso, vamos lá. Primeira arma espiritual, leitura da Bíblia. Todo mundo escreva aí. Primeira arma espiritual, leitura da Bíblia. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por que a leitura da Bíblia é uma arma espiritual? Tem 3 vertentes para eu poder te provar que a leitura da Bíblia é uma arma espiritual. Primeira vertente, escreva aí. A palavra é espada que corta o mal. Todo mundo escreva aí. A palavra é espada que corta o mal. Escreva aí, por favor. A palavra é espada que corta o mal. A palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Cada vez que você lê a Bíblia, uma espada invisível se levanta contra as trevas. Quem não lê a Bíblia não sabe manusear uma arma tão poderosa contra o mal. Cada vez que você lê a Bíblia, você está afiando essa espada invisível que vai te ajudar contra as forças das trevas. Entenda que é real, gente. O mundo das trevas é real. O mundo espiritual é real. A luta do bem contra o mal é real. Demônios existem, anjos existem, é real. Deus existe, diabo existe, isso é real. Então, cada vez que você lê mais a Bíblia, mais você está afiando uma espada invisível que vai se levantar contra as trevas. Segunda vertente do porquê ler a Bíblia é uma arma espiritual. Escreva aí. A Bíblia alimenta o espírito e fortalece a alma. Todo mundo escreva isso aí agora. Segunda vertente, a Bíblia alimenta o espírito e fortalece a alma. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A Bíblia é alimento de resistência para tempos de guerra. Nós vivemos uma batalha muito grande. O mundo jaz no maligno, o mundo está com valores invertidos. O inimigo quer destruir a base da sociedade, que é a família. O inimigo quer perverter e inverter os valores da família. E eu só consigo estar firme diante de tudo isso, dessa guerra espiritual, se eu me alimentar da palavra. Cada vez que eu me alimento da palavra, eu estou alimentando o meu espírito e fortalecendo a minha alma. Cada vez que eu leio a Bíblia, eu estou alimentando o meu espírito e fortalecendo a minha alma. Por que tem muita gente fraca? Porque tem muita gente que não lê a Bíblia. Tem gente que gosta só de pegar versículo isolado.
Tem gente que fica só assistindo o pastor que usa versículo isolado da Bíblia, mas não prega a palavra. Por isso que hoje, 10 da noite, você não pode perder o santo culto em seu lar, porque eu vou abrir a Bíblia e eu vou pregar a palavra. Eu vou pregar a palavra. E você tem que entender que isso é importante para você. Nós estamos em tempos de guerra, guerra espiritual. Se alimente. Alimente o seu espírito, fortaleça a sua alma. E isso só é possível através da palavra. Terceira vertente. Por que ler a Bíblia é uma arma espiritual? Escreva aí. A leitura bíblica transforma a mente e renova a fé. Escreva aí. A leitura bíblica transforma a mente e renova a fé. Vou repetir, hein? É para todo mundo escrever isso. A leitura bíblica transforma a mente e renova a fé. Na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 12, Paulo diz assim: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quem lê a palavra não pensa como o mundo, vive em outro nível. É por isso que você tem que ler a Bíblia, para que você não permita que as canções do mundo, os filmes, as séries, as novelas, venham fazer você pensar como o mundo pensa. Você não pode pensar como o mundo pensa. Esses dias eu fiz uma live aqui para falar por que a fé está acabando, e é a realidade. Fica um monte de crente compartilhando meme de pastor. Tem que parar de compartilhar meme de pastor, não tem graça não. Se o pastor errou, tem que orar por ele para ele aprender, para ele se levantar, para ele se corrigir, e não virar meme, virar chacota, como fizeram do menininho aí, o Miguel. O Miguel fala um monte de coisa que não deveria falar. Óbvio, ele tem 15 anos. Eu nem conheço ele, então ele tem 15 anos. Ao invés das pessoas orarem por ele, as pessoas fazem o contrário. Por que a igreja no passado era uma igreja mais fervorosa? Por que a igreja no passado era uma igreja mais viva, mais firme? Porque não tinha essas coisas. Se um pastor errasse, ou caísse, ou pecasse, ou falhasse, a igreja orava, dobrava joelho, era joelho no chão, jejum, oração, monte para aquele pastor se levantar. Hoje não, hoje vira meme, fica um monte de crente compartilhando na internet, fazendo chacota. O que você não entendeu ainda é que esse é um novo método do inimigo para fazer com que as pessoas desacreditem de Deus. O Miguel é meme, o apóstolo Valdemir é meme, o bispo Macedo é meme, todo mundo é meme, quer dizer, não pode nada. Se o demônio manifesta na igreja, a pessoa fala que o demônio é comprado. Se tem milagre, o milagre é comprado. Se tem revelação, a revelação é comprada. Aí no final das contas, nada serve. O que serve é não servir a Deus. Se a igreja só tem palavra, vai dizer que a igreja é muito fria. Se não tem muita palavra, vai dizer que a igreja é carnal. E no final das contas, é só para desestimular as pessoas de servirem a Deus. Você tem que buscar uma igreja que te agrade, não criticar uma igreja que não te agrade. Entendeu? Você tem que andar com um profeta que tem a mesma visão que você. Não querer zombar do outro que tem uma visão diferente da sua. Isso está errado. E por que as pessoas são assim? Porque elas não leem a Bíblia. Elas não leem a Bíblia. A Bíblia vai dizer que quando os apóstolos do passado estavam presos, a igreja não estava fazendo meme nem zombando, a igreja estava reunida em oração. Em oração. A Bíblia vai dizer que quando Ananias e Safira mentiram e morreram, tanto Ananias como Safira, a igreja não fez isso um meme, não ficou zombando deles, não. Porque aquele que pensa estar em pé, cuide que não caia. É bíblico. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. E isso é bíblico. Isso é bíblico. Por isso que você tem que ler a Bíblia. Por isso que a Bíblia é uma arma espiritual tão poderosa. Antes de eu falar da segunda arma espiritual, você que entrou na live agora, já clica aqui, ó, mãozinha para cima, deixa o teu joinha, para o YouTube poder ampliar o alcance dessa live e mais pessoas venham aprender sobre armas espirituais. Gente, é muito sério isso. É muito sério isso. Clica aqui na mãozinha para cima, deixa o teu joinha. Se você não é inscrito no meu canal, já se inscreva agora, porque hoje às 10 horas da noite tem um santo culto em seu lar e você não pode perder. Se você perder o santo culto de hoje, você vai perder muito. É um momento de comunhão.
É um momento de louvor e adoração. É um momento de oração de milagre, de libertação, de cura. É um momento de ler a Bíblia. Você não pode perder hoje, 10 da noite, o Santo Culto em seu lar. Já clica aqui, se você não é inscrito no canal, clica aqui em inscrever-se, nessas letras vermelhas aqui, inscrever-se. Vai aparecer o símbolo de um sininho, você clica no sininho. Perdão, aí vai aparecer a palavra todos, você clica também em palavra todos, tá bom? Vamos lá. Segunda arma espiritual, escreva aí, voto com Deus. Escreva aí. Segunda arma espiritual, voto com Deus. Por que tem tanta gente que é contra voto com Deus? Porque não entende nada de Deus. Por que tem um monte de pastor que fica pregando contra voto com Deus? Porque quer te vender curso. Esses pastores que se acham muito espertalhões, que ficam pregando contra voto com Deus, eles querem te vender curso. Aí quer te vender curso, quer te vender encontro com Deus, quer te vender encontro de casais, quer te vender encontro de solteiro, quer te vender casamento perfeito, quer te vender um monte de coisa. Por isso que eles são contra o voto, porque quando você faz um voto com Deus, você não precisa pagar por um encontro com Deus, você não precisa pagar por um encontro de casal, você não precisa pagar por um encontro de nada. Porque o voto com Deus é você e Deus. A Bíblia diz assim, Salmo 76, versículo 11. A Bíblia vai dizer assim, ó, fazei votos ao Senhor vosso Deus e cumpri-os. E por que o voto com Deus é uma arma? Escreva aí. O voto é a arma da aliança. Vamos lá, todo mundo. Escreve aí. O voto é a arma da aliança. 1 Samuel capítulo 1, versículo 11. E fez Ana um voto com Deus, dizendo, Senhor dos exércitos. Voto é compromisso. É quando o homem entrega algo e Deus entrega tudo. Não é que está comprando, não é uma troca de favor, não. Voto é demonstração do seguinte, Senhor, eu confio no Senhor a tal ponto que eu faço isso aqui. Porque eu sei que o Senhor não vai falhar, eu sei que o Senhor não vai me desamparar, eu sei que o Senhor não vai me deixar sem resposta. Então eu faço o meu voto porque eu tenho certeza que haverá resposta. Por isso o voto com Deus é uma arma da aliança. Segunda vertente, escreva aí. O voto move o mundo espiritual pela fé e sacrifício. Escreva aí. O voto move o mundo espiritual pela fé e sacrifício. Salmos 4, verso 5. Ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Onde há voto, há sacrifício. Onde há sacrifício, há resposta. Me mostra na Bíblia quem foi a pessoa que fez um voto com Deus e que não teve resposta. Me mostra na Bíblia quem foi a pessoa que fez um sacrifício para Deus e não teve resposta. De Gênesis a Apocalipse, me mostra na Bíblia. O maior de todos os votos, todos os sacrifícios, foi o Senhor Jesus, que foi o maior e mais completo e mais perfeito. Voto e sacrifício, óbvio que foi o Senhor Jesus. Mas o que Jesus fez na cruz não anula a minha liberdade espiritual de fazer voto com Deus. O sacrifício de Jesus não anula a minha liberdade espiritual de fazer voto com Deus, porque a Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo fez voto. Está na Bíblia, o apóstolo Paulo fez voto com Deus. E tantos outros na igreja primitiva também fizeram votos com Deus. Voto não é barganha, é porque eu sei que tem falso profeta que ensina da maneira errada, mas voto com Deus não é barganha. Voto com Deus não é comprar bênção, não é comprar milagre. Não tem como ninguém comprar Deus, não tem como ninguém comprar bênção, não tem como ninguém comprar milagre, não é isso. Voto com Deus é uma aliança. Eu falo assim, Senhor, eu estou fazendo isso porque eu sei que o Senhor é comigo. Senhor, eu estou fazendo isso porque eu sei que o Senhor é o meu Deus. Senhor, eu estou fazendo isso porque eu sei que o Senhor vai me responder. Eu não estou comprando. E não é aquele negócio, eu estou te dando, só tem que me dar de volta. Não é isso, porque eu não posso colocar Deus contra a parede. A pessoa, vou colocar Deus contra a parede. Senhor, eu estou te colocando na parede. Isso não existe. Não existe, não é assim. Não é assim. E enquanto a pessoa não abre a mente e o coração dela para entender o real significado de um voto com Deus, tem muita coisa que a vida dela não avança porque está faltando isso. E ninguém vai me convencer do contrário. Ninguém vai me convencer do contrário. Eu tinha uma mãe, a mãe faleceu, vai fazer 25 anos esse ano. A minha mãe, ela converteu toda a família dela e a do meu pai através de voto com Deus. A minha mãe converteu o meu pai através de voto com Deus. Eu era pequena, minha mãe fazia voto com Deus. E eu perguntava, mãe, por que você está fazendo isso?
E ela falava assim, porque você vai crescer e você vai ser um homem de Deus. E eu não queria, irmão. Irmão, eu não venho da minha mãe, já tinha sido profetizado que eu seria um homem de Deus, um profeta. Eu, quando era pequeno, no dia que minha mãe faleceu, foi um acidente de carro, eu estava dentro do carro, por isso tem essa cicatriz aqui, ó. No dia que minha mãe faleceu, ela falou assim comigo, você ainda vai pregar em muitos países, em muitos estados e tal. Eu dei uma risada para dentro, tipo Sara, né, mulher de Abraão, e eu não queria entristecer ela, que eu amava muito a minha mãe. E eu falei, tá bom, mãe, dei um abraço nela. E eu falei, mas por que você está falando isso? Ela falou, porque eu faço o voto com Deus desde quando você é pequeno, para que isso aconteça. E eu não queria, irmãos. Eu não pedi para ser pastor, não, irmão. Eu não pedi para ser profeta, não. Eu não queria, irmão. Eu não queria. A maior prova que voto com Deus funciona sou eu aqui fazendo live para você, sendo profeta, já preguei em vários países. Essa é a maior prova, porque eu não queria. Por mim mesmo eu não seria. Por mim mesmo eu não seria. Mas Deus responde. Você vê que a Bíblia, ela trata Abel como um herói da fé. Só que se você abrir a Bíblia, você não vai ver Abel falando nada. E o silêncio de Abel grita. Estou toda arrepiada aqui, ó. O silêncio de Abel grita no mundo espiritual que fé não é aquilo que você fala. Fé é aquilo que você faz. Aí eu vou na Bíblia de novo. Tiago diz, me mostre a sua fé sem obras, que eu com as minhas obras vou te mostrar a minha fé. As coisas que eu faço falam mais do que as minhas palavras. Aliás, há um ditado que diz que uma atitude fala mais que 1000 palavras. Você sabe disso. Eu posso falar para minha esposa que eu a amo, eu posso escrever várias cartas de amor, mas se eu não demonstro isso com atitude, ela não vai acreditar que eu a amo. Os meus filhos é a mesma coisa. E você sabe que aquilo que eu estou falando é verdade, porque sai do meu coração e toca no teu coração. O que é verdade toca o coração da gente. O que é verdade toca a mente da gente, toca a alma da gente. E você sabe que eu estou falando verdade. Você sabe que eu estou falando a verdade. Terceira vertente. Por que voto com Deus é uma arma espiritual? Escreva aí. O voto quebra ciclos e ativa promessas proféticas. Escreva aí. O voto quebra ciclos e ativa promessas proféticas. Livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 20. Jacó fez um voto, dizendo, se Deus for comigo. O voto é a chave que destranca o que está travado, talvez há anos. Já havia uma promessa sobre Jacó, enquanto estava no ventre da mãe dele. Já havia uma promessa, só que a promessa não tinha se cumprido. E ele era neto de Abraão, para você ver, né? Ele era neto de Abraão e estava vivendo uma situação terrível, dormindo no chão. Dormindo no chão. O travesseiro era uma pedra. Que humilhação, que derrota. Que derrota ele estava vivendo. Mas ali ele faz um voto com Deus e dá a volta por cima. E dá a volta por cima. Porque Deus é fiel. Deus é fiel. Vamos falar da terceira arma espiritual. E essa arma espiritual, ela é muito poderosa, tá bom? Vamos falar da terceira arma espiritual e ela é muito poderosa, mas é muito poderosa mesmo. Antes de eu falar da terceira arma espiritual e que é a mais poderosa de todos, tá? A arma espiritual que eu vou falar agora é a mais forte de todas as armas. Não existe arma espiritual mais forte do que essa que eu vou te ensinar agora. Mas antes de eu falar, mais uma vez, pela última vez na live eu peço isso, já clica aqui na mãozinha para cima, deixa o teu joinha, gostei, para o YouTube poder ampliar o alcance desse vídeo. Se você não é inscrito no meu canal, clica aqui embaixo em inscrever-se nessas letras vermelhas, porque hoje ainda, 10 da noite, eu vou estar aqui ao vivo no Santo Culto em seu lar. Você não pode perder esse culto. Hoje, 10 da noite, não perde o culto de hoje, porque vai ser poderoso, vai ser forte, vai ser profético, vai ser uma coisa maravilhosa. Você não pode perder. Então já se inscreva, clica aqui em inscrever-se no canal e compartilha, gente. Compartilha esse vídeo.
Muita gente precisa ouvir o que eu estou pregando aqui para você. Compartilha. Só clicar na setinha aqui embaixo, compartilhar e compartilha. Terceira e última arma espiritual mais poderosa. Escreva aí. Reconhecer Jesus como o único Senhor e Salvador. Terceira e última arma espiritual mais poderosa. Reconhecer Jesus como único Senhor e Salvador. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é ninguém vai, ninguém vem, porque ele já está com o Pai. O Pai já está com ele. O Pai é ele, ele é o Pai. Então não é que ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai se não for por ele. São 3 vertentes fortíssimas para te afirmar que reconhecer Jesus como único Senhor e Salvador é a arma espiritual mais poderosa. Primeira vertente, escreva aí. Reconhecer Jesus é selar sua eternidade com Deus. Escreva aí, por favor. Reconhecer Jesus é selar sua eternidade com Deus. Romanos capítulo 10, versículo 9. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, serás salvo. Essa é a arma que garante a vitória final. Qual é a vitória final? A vida eterna. Não adianta conquistar o mundo inteiro e perder a salvação. Não adianta ter o casamento mais lindo e perder a salvação. Não adianta ter muito dinheiro e perder a salvação. Não adianta ser muito bonito e perder a salvação. Não adianta. Não adianta. Segunda vertente, escreva aí. Reconhecer Jesus é declarar guerra ao inferno. Não, pode escrever com fé isso aí, tá? Reconhecer Jesus é declarar guerra ao inferno. Filipenses capítulo 2, versículos 9 e 10. Por isso também Deus o exaltou. Ao nome de Jesus se dobre todo joelho. O nome de Jesus abala reinos, silencia demônios e cura doenças. Você vê que sempre quando a gente vai fazer uma oração, a gente ora em nome de Jesus. Então, quando a gente vai profetizar algo, a gente profetiza em nome de Jesus. Quando eu vou revelar algo, eu revelo em nome de Jesus. Quando eu vou determinar algo, eu determino em nome de Jesus. Quando eu dobro os meus joelhos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E você tem que entender isso. Você precisa entender isso. Terceira e última vertente. Por que reconhecer Jesus é uma arma espiritual? Escreva aí. Reconhecer Jesus transforma identidade e destino. Reconhecer Jesus transforma identidade e destino. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. O reconhecimento do senhorio de Cristo muda o nome, a história e o futuro de qualquer pessoa. Você quer vencer? Sim ou não? Escreva nos comentários. Você quer vencer? Sim ou não? Se você não quer vencer, escreva não. Se você quer vencer, escreva sim. Mas se você quiser vencer, você tem que usar essas 3 armas espirituais. Leia a Bíblia para se alimentar. Faça votos com Deus para se comprometer. E reconheça Jesus como seu Senhor e Salvador para ser transformado por inteiro. Hoje eu quero orar com você. Se você deseja viver essa fé, declare assim: Jesus, eu te reconheço como meu único Senhor. Eu faço um voto contigo e me comprometo com a tua palavra. Levanta a mão direita e fale isso. Jesus, eu te reconheço como meu único Senhor e Salvador. Eu faço um voto contigo e me comprometo com a tua palavra. Agora sim, o céu começa a agir para mudar a tua história. Vamos orar? Meu copo com água está aqui. Se você não preparou ainda, vai rapidinho na cozinha.
prepara um copo com água. Enquanto você vai preparando o copo com água, você que não deixou o seu like ainda, já clica aqui na mãozinha para cima, deixa o teu joinha, é importante demais para o YouTube ampliar o alcance desse vídeo. Se você não é inscrito no meu canal, já clica aqui nas letras vermelhinhas, inscrever-se. Hoje, 10 da noite, tem um santo culto em seu lar. Você não pode perder o culto de hoje, em hipótese nenhuma. E se você não compartilhou essa live com ninguém, já clica aqui embaixo em compartilhar. Vamos orar? Pai querido e amado, hoje sábado, e nessa tarde eu entro na Tua presença, Senhor, com centenas de pessoas que em breve serão milhares, eu tenho certeza disso. E peço que o Senhor nos ensine, Pai, a viver com essas armas espirituais. Ontem à noite eu expliquei sobre 2 armas espirituais e agora estou completando o ensino falando sobre essas 3 armas espirituais. Senhor, nos ensina a ler a Bíblia da maneira correta. Senhor, nos ensina a fazer voto com o Senhor da maneira correta. Senhor, nos ensina a reconhecer o Senhor como nosso único Senhor e Salvador, mas fazer isso da maneira correta, para que o Senhor tenha prazer nas nossas vidas, para que a nossa vida venha glorificar e não envergonhar o nome do Senhor. Eu sei, Pai, que tem gente vivendo muita luta, porque todos os dias tem gente que me chama no WhatsApp com sérios problemas. E eu sei que os problemas não podem ser resolvidos se não usarmos as armas espirituais, as 2 que aprendemos ontem e as 3 que aprendemos hoje, Senhor. Nos ensina a usar essas armas espirituais, Pai. Nos ensina, meu Deus, a viver essas armas espirituais, para que o Teu nome venha a ser glorificado através das nossas vidas. Eu determino isso agora pela minha fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor, consagra o copo com água e quando bebemos da água, que recebamos virtudes do Senhor para usarmos todas as armas espirituais em nome de Jesus. Amém. Amém? Bebamos juntos da água. Glória a Deus. Bom, te ensinei sobre mais 3 armas espirituais. Hoje, 10 da noite, tem um santo culto e você não pode perder, em hipótese nenhuma, tá bom? Que Deus te abençoe, uma boa tarde. 10 da noite, aguarda aqui. Tchau.